Todos os seres têm seus códigos de comunicação. E para nós, um dos códigos mais eficientes de comunicação é a escrita. Você se lembra de que ao escrever usamos letras que representam fonemas, mas que também existem algumas letras que não representam fonema nenhum, como é o caso da letra H. Já a letra X representa 2 fonemas. Na palavra táxi, é como se usássemos o C e o S no lugar do X. Táxi. O mesmo observamos em fixo, unissex, tórax, entre outras. E os encontros consonantais? O nome já diz tudo. O encontro de 2 consoantes, que podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Brasil, livro, retrato, cobra. São algumas palavras com encontro consonantal. E você se lembra dos dígrafos? Grupos de letras que representam um mesmo fonema? LH, galho. NH, unha. RR, carroça. SS, pássaro. GU, guerra. QU, queijo. SC, nascer. SC cedilha, cresça. XC, exceto. CH, chaminé. É isso aí. É melhor aproveitar essa revisão para não ser confundido com esse animal aí. E falando em animais, vamos separar as sílabas. Animais. Na última sílaba, temos o encontro da vogal A com a semivogal I. Isso é um ditongo. Já um tritongo é um encontro de 3 vogais. Ou melhor, de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, como na palavra Uruguai. E finalmente, o hiato é o encontro de 2 vogais que se separam. Coelho. É isso aí. Separar sílabas é fácil, mas é sempre bom seguirmos algumas regrinhas. Ditongos e tritongos são inseparáveis. Separe sempre as vogais que constituem um hiato. Separe sempre os dígrafos RR, SS, SC e XC. Jamais separe os dígrafos NH, LH, CH, GU e QU. Os encontros consonantais que pertencem a sílabas diferentes devem ser separados. Observe. Perfeito. Verso. Magnífico. As palavras podem ser classificadas pelo número de sílabas. Uma sílaba, monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. E 4 sílabas ou mais, polissílabo. E por fim, as palavras podem ser classificadas quanto à tonicidade, ou seja, pela entoação com maior intensidade em uma de suas sílabas. Uma palavra oxítona tem entoação maior na última sílaba. Camelo. Uma palavra paroxítona apresenta maior entoação na penúltima sílaba. Camelo. E as proparoxítonas têm maior entoação na antepenúltima sílaba.
pássaro, Ei, ei, dormindo de novo, hein? Até agora só foi a revisão. Acorda! Agora vamos falar de Frase, oração e período. Bom dia! Bom dia! Observe esse diálogo. Embora seja estranho, travou-se um diálogo. Bom dia não tem verbo, mas o diálogo foi compreendido. Toda vez que dizemos alguma coisa que é compreendida, estamos formando uma frase. Fogo! Fogo? Uma frase pode ter apenas uma palavra. Para que seja considerada uma frase, basta que tenha um sentido. Ah, não é! É chaminé! É. Ô, compadre, você tá pescando? compadre, você está pescando? Observe que esta frase tem um verbo, está. Quando a frase possui um verbo, ela é uma oração. Ô, compadre, você tá pescando? Não, compadre, não tô pescando porque me não deixa. Não, compadre, não estou pescando porque você não deixa. Observe que aqui temos dois verbos, estou e deixa. Então, a frase tem duas orações. Não, compadre, não estou pescando. É uma oração. E Porque você não deixa. é outra oração. Não, compadre, não tô pescando porque não deixa. Ah, desculpe, compadre, não faço mais barulho. Não faço mais barulho. Existe um verbo, faço. Então, temos uma oração. Chamamos essa oração de período simples, porque a frase tem apenas um verbo. Por favor, não faz mais barulho, porque ontem eu pesquei um tubarão aqui. Por favor, não faça barulho porque ontem pesquei um tubarão. Aqui temos dois verbos, faça e pesquei. Então a frase é composta por duas orações. Chamamos essa frase de período composto. O compadre pesca tubarão aqui sempre? Observe a frase. O compadre pesca tubarão aqui? Vamos apontar o sujeito da oração. Quem pesca tubarão aqui? O compadre. Logo, o compadre é o sujeito. O restante da oração é o predicado. Então, as orações são formadas por sujeito e predicado. E já é hora de estudarmos melhor o sujeito. Veja esta frase. Esses caipiras são os mentirosos. O sujeito é esses caipiras. Todo sujeito tem um núcleo, que vem acompanhado de um adjunto adnominal. Aqui, o núcleo é caipiras. Toda vez que o sujeito possuir um só núcleo, nós o chamamos de sujeito simples. Mas e se a oração fosse: Nhoquim e Nhobento são os mentirosos. o sujeito seria Nhoquim e Nhobento, e teríamos dois núcleos. Toda vez que o sujeito tiver mais de um núcleo, nós o chamamos de sujeito composto. Ah, é fácil! Um núcleo, sujeito simples. Mais de um núcleo, sujeito composto.
É. Mas também existe o sujeito oculto ou subentendido. Eita! Pegou um peixe maior que o chapéu! Pescou um peixe maior que o chapéu. Quem pescou um peixe maior que o chapéu? Ele ou ela. Se o sujeito não está expresso na oração, mas pode ser identificado, dizemos que o sujeito está oculto ou subentendido. Consegues pescar um tubarão? Sujeito oculto ou subentendido, tu. Mas tem outro tipo de sujeito. Aquele que você sabe que tá ali, mas que você não pode dizer quem é. Disseram que pescou um tubarão no rio. Quem disse? Fala-se muito, pesca-se pouco. Quem fala? Quem pesca? Não sabemos exatamente quem disse ou quem fala. Dizemos então que o sujeito é indeterminado. Mas sabe que ainda tem o sujeito inexistente, que é aquele no qual a oração simplesmente não tem sujeito. Vamos estudar alguns casos de sujeito inexistente. Choveu muito ontem. Sempre que o verbo exprimir fenômenos naturais, como chover, nevar, amanhecer, anoitecer, trovejar, a oração não tem sujeito. Logo, o sujeito é inexistente. Quando os verbos fazer, ser e estar estiverem indicando tempo ou clima, o sujeito é inexistente. Veja os exemplos. Está muito frio. São 7 horas. Faz 2 dias que ele pescou. As orações com os verbos haver e fazer, indicando tempo transcorrido ou temperatura, também apresentam sujeito inexistente. Há 2 meses. Fez frio. E por fim, quando o verbo haver indicar tempo ou tiver o sentido de existir. Há 2 dias que pesco aqui. Havia muita gritaria no jogo. Vamos agora estudar mais detalhadamente o predicado. Para isso, devemos lembrar que todas as palavras têm uma classificação nas frases. Ei, caipira, quem é o primeiro mentiroso de todos os caipiras? Vamos analisar a frase e verificar que todas as palavras têm uma classificação. Ei, É uma interjeição, porque exprime um estado emotivo. caipira, É um substantivo, porque a palavra dá nome a um ser. quem, É pronome. Os pronomes indicam as pessoas gramaticais. é, Verbo exprime ação. o, Um artigo. Acompanham os substantivos, determinando-os. primeiro, É um numeral, porque dá ideia de número. mentiroso, Um adjetivo, já que indica uma qualidade. de, É preposição, pois relaciona duas palavras entre si. todos, É um outro pronome. os, Mais um artigo que acompanha e determina o substantivo. caipiras.
caipira pescava o pobre peixinho. Nesta oração, o predicado exprime uma ação praticada pelo sujeito. O núcleo da declaração é um verbo significativo. Temos então o predicado verbal. Assim, o predicado pode declarar uma ação praticada ou sofrida, ou uma qualidade ou um estado. O caipira pescou o pobre peixinho. No primeiro caso, em que o predicado exprime uma ação praticada pelo sujeito, o núcleo da declaração é o verbo. Dizemos então que o predicado é um predicado verbal. O pobre peixinho foi pescado pelo caipira. Observe, o verbo é o elemento principal da ação, logo o predicado é verbal. O caipira é mentiroso. Observe como nesta frase o predicado dá uma qualidade ao sujeito. Quando o predicado declara como o sujeito está ou é, o mais importante não é o verbo, mas sim a declaração a respeito do sujeito, que pode ser uma qualidade ou um estado. Então, o predicado é nominal. O caipira parece mentiroso. Aqui, o núcleo do predicado ainda é mentiroso. Certos verbos, como é e parece, servem apenas para ligar o caipira a mentiroso. São chamados verbos de ligação, e os principais são ser, estar, permanecer, continuar, parecer, andar e ficar. E o elemento do predicado que se refere ao sujeito é o predicativo do sujeito. Nesse caso, é mentiroso. Observe as frases. Nhoquim anda triste. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. O macaco é engraçado. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. O camelo continua sentado. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vamos fazer uma pequena revisão de tudo que vimos até agora. Eis algumas regrinhas para separação de sílabas. Separe sempre as vogais que constituem um hiato. Separe sempre os dígrafos RR, SS, SC e XC. Os encontros consonantais que pertencerem a sílabas diferentes devem ser separados. Ditongos e tritongos são inseparáveis. E os dígrafos NH, LH, CH, GU e QU nunca devem ser separados. Frase é tudo aquilo que dizemos e que é compreendido. Quando a frase tem apenas um verbo, dizemos que é um período simples. Quando a frase tem mais de um verbo, dizemos que é um período composto. O sujeito pode ser simples quando tiver um só núcleo e composto quando tiver mais de um núcleo. O sujeito também pode ser oculto, indeterminado e inexistente. No próximo volume, você vai ver predicado verbal,
os substantivos e os adjetivos.